Existe um mistério escondido nas Escrituras que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas acredita que a Bíblia contém a história de alguém que viveu há 2000 anos. Mas e se isso não for verdade? E se na realidade, ela estiver contando a sua própria história? Neville Goddard ensinou algo absolutamente revolucionário. A história de Jesus Cristo não é apenas um evento do passado, é um processo espiritual que acontece dentro do indivíduo. Segundo ele, existe um momento em que algo extraordinário ocorre. A história da salvação invade o tempo e se torna a sua própria autobiografia. Nesse instante, tudo muda. Você descobre quem realmente é. Descubra o verdadeiro significado da vida. E perceba que aquilo que a religião sempre se identifica como Deus está dentro de você. Neste vídeo, vamos explorar uma das palestras mais profundas já feitas por Neville Goddard, uma revelação sobre como o infinito se torna um indivíduo e como Deus se revela através da experiência humana. Prepare-se para enxergar a Bíblia de uma forma que você talvez nunca tenha visto antes. Essa é uma pergunta frequente. Quando afirmo que o propósito de Deus é se doar a nós, a todos nós, como se não houvesse mais ninguém no mundo além de você, porque quando Deus se doa, não é você e Deus, você é Deus, bem, como isso é possível? Essa é a pergunta que sempre surge. Como o Deus que criou este vasto universo infinito e tudo o que nele existe, e o sustenta, pode se doar ao indivíduo? A esta pequena e insignificante criatura que nasce e morre no tempo? Como isso é possível? Bem, esta noite farei todo o possível para explicar esse mistério. Agora, imaginei que tenho comigo um cristão muito devoto que conhece a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, e então lhe farei algumas perguntas e imaginarei suas respostas, caso ele conheça as Escrituras. Primeiro, preciso presumir que ele conhece as Escrituras, e em seguida, fazer-lhe estas perguntas: e você crê em Jesus Cristo? Bem, como um cristão devoto, certamente ele crê em Jesus Cristo. Você fala dele como o Senhor? Sim, ele diria, como o Senhor. E então, ele disse: Eu e o Pai somos um. João 10 versículo 30, e por Pai ele se referia ao Criador do universo. Você crê nisso? Bem, se ele é um cristão devoto e foi criado na tradição, ele teria que dizer que sim. E que quando vocês me veem, vocês veem o Pai. João 14 versículo 9. Ele teria que dizer sim a isso, pois tudo isso faz parte das Escrituras e as Escrituras não podem ser quebradas. Esta é a palavra de Deus e a palavra de Deus é a verdade. Então ele diria sim a isso. E então ele disse que ninguém pode entrar no reino dos céus, se não nascer de novo. João 3 versículo 3. Você diria que ele está no céu agora? E a isso, sem dúvida, ele diria que sim. Bem, então, ele nasceu de novo? Bem, a sua palavra não pode ser quebrada e se a única entrada para o céu é pelo nascimento de novo, então, ele teria que ter nascido de novo. Pois nas Escrituras ele disse que encontrou Davi em espírito, e Davi, em espírito, o chamou de meu Senhor. Você se lembra disso? Se ele conhece as Escrituras, ele teria que dizer que sim. Bem, não está escrito nas Escrituras que Davi disse: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E assim, ele o chamou de meu Senhor, e meu Senhor o chamou de meu filho, no Salmo 2. Versículo 7. Portanto, embora ele tenha dito meu Senhor, ele realmente disse meu Pai. Porque ele disse tu és meu filho e, portanto, se Davi é seu filho por decreto do Salmo 2, e então ele o chamou de meu Senhor, ele está o chamando de meu Pai, não é? Ele teria que dizer que sim. Então, se eu lhe perguntasse: Não está escrito nas Escrituras que, diferentemente de todos os sacrifícios que os homens fazem ano após ano sem qualquer mudança de consciência, e eles fazem todos os sacrifícios, mas isso não muda a consciência do homem. Mas este fez um sacrifício supremo e, ao fazê-lo, rasgou toda a cortina do templo, que era o seu próprio corpo, de cima a baixo, e levou para o Santo dos Santos o seu próprio sangue? Você diria que sim? Bem,
Está nas Escrituras, no capítulo 10 de Hebreus, versículos 19 e 20. Você lê isso bem no final de todos os evangelhos, onde a cortina se rasgou de cima a baixo. Mas o capítulo 10 de Hebreus diz que aquela cortina era o seu corpo. E ele levou consigo para o Santo dos Santos o seu próprio sangue, e não o sangue de um boi, de um cordeiro ou de qualquer outra coisa que não fosse ele mesmo. Sim. Ora, o Espírito Santo, ele próprio é o Espírito Santo, não desceu sobre ele em forma de pomba e permaneceu sobre ele? Sim. Bem, tudo isso faz parte da história de Jesus Cristo, não é? A história de um homem é composta pelos eventos que ele vivenciou. Essa é a história de um homem. Se ele não a vivenciou, tudo não passa de boato. Mas tudo o que acabei de lhes dizer e perguntar, e obtive suas respostas afirmativas, então isso constitui a história de Jesus Cristo, e vocês dizem que ele é o Senhor. Agora, deixe-me dizer que somente quando essa história, que é a história da salvação, invade o tempo, é que realmente conhecemos o significado da vida no tempo. Aqui está a história da salvação, e ela invade o tempo. Ela invade você, caminhando no tempo, e você nasce e morre. Você é ressuscitado para morrer, ressuscitado para morrer, ressuscitado para morrer, e isso continua para sempre até que essa história divina da salvação invada o tempo e então essa história se torne a sua história. É a sua autobiografia. Bem, se está é a história do Senhor e então ela se torna a sua história, você não é o Senhor? Eis aqui uma história eterna, a história da salvação. E ela terminou, acabou. A única história que continua é a história humana, e ainda é a mesma violência no mundo da morte, pois todas as coisas no tempo têm um começo e um fim. Todas morrem. Surgem, crescem, diminuem e desaparecem. Como disse a mãe de Hamlet a ele, você lê isso no primeiro ato, creio que seja a segunda cena, tudo que vive deve morrer. Passando pela natureza para a eternidade. Mas ela não o consolou. O pai fora assassinado e ele suspeitava que ela fosse cúmplice, e não a única, no ato de assassinar seu pai. Mas ela, para consolá-lo, disse: tudo que vive deve morrer, passando pela natureza, este é o mundo da natureza, para a eternidade. Mas não antes que a história da salvação, invada o tempo e possua o indivíduo. Não coletivamente. Não possui a humanidade. Ela entra e possui o indivíduo, e o indivíduo vivencia essas experiências, que são suas próprias, e essa é a história da salvação que pertence somente à eternidade. Assim, ele é levado do tempo, no qual há morte eterna, para a eternidade pela experiência da história da salvação. É assim que Deus se torna homem para que o homem possa se tornar Deus. Então essa pessoa lhe dirá: você me fez todas essas perguntas para testar meu conhecimento das Escrituras? Não, eu confiei plenamente em você. Acredito que você é um cristão devoto e que realmente conhece as Escrituras. Eu não lhe fiz essas perguntas para testar seu conhecimento das Escrituras. Eu estava apenas buscando mais uma testemunha para outras duas testemunhas. Pois eu tenho as Escrituras, e as Escrituras são uma testemunha externa, minha experiência interna é outra testemunha, e agora você confirma essa história. Bem, acontece que essa é a minha autobiografia, portanto, quem sou eu? Tenho buscado descobrir quem eu sou, e tendo as Escrituras se revelado dentro de mim, e essas Escrituras são a história da salvação, e se tornam minha própria vida pessoal, então, quem sou eu? E a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro. João 17 versículo 3. Então, se eu encontrei desta maneira, não como outro, mas como eu mesmo, embora eu ainda caminhe na terra limitado, como devo continuar limitado até o fim, quando essa limitação for removida, sei que, ao final dessa remoção, eu sou a minha história, e a minha história é a história do Senhor Jesus Cristo. Portanto, como está escrito nas Escrituras: há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4, 4. Bem, tendo experimentado a única história da salvação, eu sou esse único corpo, esse único Espírito, esse único Senhor, esse único Deus e Pai de todos. Mas,
embora seja único no meu caso, não é exclusivo. Todos receberão essa invasão dessa história da salvação. Assim, quando ela entra e possui o indivíduo, o tempo desse indivíduo no mundo da morte chega ao fim. É assim que Deus se entrega ao homem para que o homem possa se tornar Deus. Embora sejamos bilhões no mundo, que diferença faz? Todos nós seremos invadidos por essa história. Seremos invadidos por uma história que nos possuirá e se tornará nossa experiência pessoal. Bem, se eu posso dizer que vivenciei todas essas coisas que agora estão registradas nas Escrituras como as experiências da figura central chamada Jesus Cristo, então, vamos ver se isso era acreditado. Não, não era acreditado naquela época porque eles o conheciam. Ele não é o filho do carpinteiro? Não é o filho de Maria? Não conhecemos seus irmãos e irmãs, que estão conosco hoje? E como ele pode vir alegando que desceu do céu? Como ele pode afirmar que a presença chamada Deus é seu Pai e ir além, afirmando que eu e meu Pai somos um? Porque a história da salvação possuiu o indivíduo. Então, aqui, ele inspirou os profetas e veio para cumprir sua própria profecia, pois o Antigo Testamento é simplesmente um livro profético de tudo o que deve acontecer para que o homem seja redimido. Em seguida, vem o Novo Testamento, que é a história da redenção, e é assim que ela acontece no mundo. Então, se alguém lhe dissesse: como é possível que um ser infinito se entregasse a um homem finito? Por homem, quero dizer o homem em geral, homem ou mulher. Como isso seria possível? Bem, então você pode lhe dizer que existe algo como a história da salvação, a história da redenção. Ela é explicada para nós no Novo Testamento, na história da vida de Jesus Cristo. Ele teve um nascimento não natural. Foi um nascimento peculiar, não natural, um nascimento divino. E então, esse mesmo encontrou aquele de quem o Senhor disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2 versículo 7, e estabeleceu um filho. Portanto, ao estabelecer um filho, ele estabelece a paternidade. Sem um filho, não há pai. Se há um pai, deve haver um filho, então o filho é estabelecido e é Davi. E então você percorre toda a sequência desses eventos importantes na vida daquele que personifica a história da salvação. E então, você conta a história. A história mais incrível do mundo. Mas peço que acreditem, pois sei por experiência própria que é verdade. Eu vivenciei isso. Acreditem. Não só se tornará possível e imaginável, como também muito provável num futuro não muito distante. Pois ninguém está falando disso dessa forma hoje, e como as Escrituras nos dizem: ninguém vem a mim se o Pai não o chamar. Portanto, ninguém se aproxima daqui a menos que esteja à beira disso, ninguém. No 6º capítulo de João, aqueles que ouviram e não puderam aceitar, se afastaram para nunca mais andar com ele. Ele disse: muito bem, mas vocês não podem me seguir se o meu Pai não os está chamando. Há coisas ainda a serem vivenciadas no mundo do tempo, mais horrores, porque o mundo do tempo é o mundo do horror, o mundo da morte, o mundo da decepção. O casal mais amoroso do mundo, não é preciso pensar muito nisso, mas se eles têm juízo, devem saber que é inevitável que um parte e deixe o outro. A menos que partam juntos. Que todas as uniões no mundo se separam pelo portal chamado morte. Assim, o casal ou relacionamento mais amoroso, pai e filho, mãe e filho ou filha, inevitavelmente se separará pelo portal chamado morte, portanto, por mais maravilhoso que seja, ele se desfaz. Estamos testemunhando a completa dissolução do Império Britânico. Por 300 anos, ele governou o mundo. O sol nunca se punha no Império, nunca. Quando nascia aqui e se punha em outro lugar, sempre era em alguma parte do Império Britânico. Agora, resta apenas a pequena Inglaterra, do tamanho do estado de Nova York. Estamos vivendo o dia da completa dissolução do Império Britânico. Ele se dissolveu bem diante dos nossos olhos. Eles se orgulhavam tanto por 300 anos, e suas contribuições para a literatura e o direito ainda perdurarão. Mas até ele terá seu fim. Nós, hoje, em nossa força, este enorme poder que é a América, acreditamos que,
Devido à vastidão do continente, isso não poderia acontecer conosco. Profetizo. Acontecerá conosco. Acontecerá com a Rússia, acontecerá com a China, acontecerá com todas as terras do mundo. Pois este é o mundo da morte. Não apenas de indivíduos, mas de famílias, tradições e todo tipo de coisa. Todas as coisas morrem neste mundo. E a única solução é o plano de Deus, que existia na eternidade. Agora, deixe-me falar sobre esse estado eterno. Não pense na eternidade como duração. Ela tem pouco a ver com duração. É qualitativa, e não quantitativa. Não se trata de somar. Descreve não tanto a duração da vida, mas o tipo de vida que ela é, uma vida criativa onde você é Deus ao entrar na eternidade. Aqui, todas as coisas, não importa o quanto você construa, chegarão ao fim. Hoje, existem pessoas em nosso mundo, aqui mesmo em nosso país, com patrimônio superior a 2 bilhões de dólares. Não estou falando de corporações. Estou falando de indivíduos com patrimônio superior a 2 bilhões. E um deles, aos 76 anos, ainda está tentando aumentá-lo. O outro, aos 56 ou 58 anos, ainda está tentando aumentá-lo. Eles não podem comprar a felicidade com todos os bilhões que possuem. Num futuro não muito distante, conforme as coisas mudam, todos eles partirão e deixarão tudo para trás, para ser desperdiçado por aqueles que não o conquistaram. É inevitável. Acontece no mundo todo. Eles não conseguem impedir, não conseguem levar isso consigo. Eles vêm tentando isso há uma eternidade. Encontrar alguma maneira de levar isso consigo e até agora não descobriram. Eles não conseguem. Aqui, neste nosso mundo, todas as coisas começam e terminam. Mas não há morte, embora pareça ser morte. Eles são restaurados instantaneamente, exatamente como eram, só que mais jovens. Na morte, como a vemos, eles não estão mortos para si mesmos, estão mortos apenas para nós, que os vemos partir e não podemos segui-los. Mas para si mesmos, eles não estão mortos, são restaurados à vida, com o mesmo corpo, só que novo, sem faltar nada, novos e jovens. São jovens e novos, e nenhuma parte sequer está faltando. Eles continuam e envelhecem onde estão, e partem. Para aqueles que ficam, eles parecem estar mortos, novamente para serem restaurados e novamente inexplicavelmente novos em um mundo como este, terrestre, em um corpo igual ao de antes, e continuam, continuam, continuam. Isso não é nascer de novo, isso é ser restaurado e restaurado. Mas o nascimento do alto é algo completamente diferente, e acontece, e você não pode negar quando acontece com você. Em seguida, vem o sinal do nascimento, e esse sinal é o pequeno bebê envolto em panos, como descrito nas Escrituras. Lucas 2, 11. Então, a história de como Deus, esse ser infinito, pode se dar a mim, essa coisinha minúscula. Bem, ele faz isso inserindo no tempo, onde eu existo, a sua história de salvação. A história da salvação me invade e me possui, então ela se desdobra em mim e se torna a minha história, a minha autobiografia. Então você lê isso na Bíblia de outra pessoa. Não é outra pessoa. Depois disso, é a sua própria história, pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Mas ele não é filho do açougueiro? Pois meu pai tinha um açougue. Ele não é filho do açougueiro? Não é filho do carpinteiro? Não é filho do dono da mercearia? Pois meu pai era dono de uma mercearia. Não importa o quanto ele tenha expandido seus negócios neste mundo, ele sempre começou com um açougue. Então, se alguém lhe fizer essa pergunta, como essa senhora me fez, você pode dizer a qualquer pessoa no mundo: como isso é possível? Bem, é a história mais incrível do mundo. Como Deus pôde se tornar homem para que o homem pudesse se tornar Deus? Ele só se torna homem ao invadir o homem com a sua história, pois esta é a história de Deus, conforme descrita na narrativa, e essa é a história pessoal de Deus. Ela está contida na eternidade. A eternidade não tem começo nem fim, portanto, é algo que dura para sempre.
Está sempre acontecendo. Deveria ser escrita no imperativo passivo, dizendo seja feita a tua vontade, algo a ser feito de forma absoluta e contínua, o imperativo passivo. Então, por ser eterna, é de fato algo a ser feito de forma absoluta e contínua. E quem sabe quem será possuído esta noite por esta invasão da história da salvação? Ela vem como um ladrão na noite, do nada, e você é possuído. Você se vê acordando de um longo sono e se vê nascendo do alto. Você encontra o símbolo do seu nascimento na forma de uma criancinha envolta em panos. Você encontra a evidência ali e testemunhas disso. Mesmo para elas, parece inacreditável. Você segura a evidência em sua mão, que é a criança. Bem, se a criança for colocada nas mãos de alguém chamada Maria, então, quem é Maria? Você não a segurou? E se aquele que ela simboliza é o Salvador, e o único Salvador nas Escrituras é o Senhor Deus Jeová, como nos foi dito nos capítulos 43 e 45 de Isaías? Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. 43 versículo 3, e além de mim não há Salvador. 43 versículo 11. Portanto, as palavras Jesus e Jeová têm o mesmo significado. Então, quem nasceu? Deus nasceu, e esta é a maneira como ele nasceu e esta é a sua história. Ele desce à terra, invadindo o tempo, pois estamos no tempo, e nos eleva do tempo para a eternidade, deixando-nos aqui por um tempo, onde a glória que nos pertence é ocultada pelas vestes que usamos, para contá-la até aquele momento em que partirmos pela última vez e nunca mais retornaremos a este mundo. Mas não se vanglorie. Porque só existe um, e todos que ascendem são o mesmo, somente Deus se redimindo. Portanto, no fim, só existe Deus. Quando nos é dito que há apenas um corpo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos, Efésios 4:4, você é esse único corpo, esse único Espírito, esse único Senhor, esse único Deus e Pai de todos. A sabedoria que o possuirá quando você remover completamente o véu será aquela que criou todo o vasto universo. E este sonho se provará, na verdade, uma bênção. Apesar de todo o horror, viemos ao mundo com um propósito divino, e todos entramos neste mundo. Como já foi dito, mesmo que não tenhamos entrado nele por vontade própria, ao menos entramos. E todos serão libertados, redimidos pela história da salvação. Acredite! É a história mais gloriosa. Mas o homem não conseguia imaginá-la. Em primeiro lugar, é inacreditável. Para ele, não faz sentido. Então, a história é contada ao mundo, as pessoas a ouvem e, de uma forma estranha, acabam acreditando nela. Assim, quando você a conta dessa perspectiva, poucos darão ouvidos, e mesmo entre os poucos que ouvem, muitos se afastarão, porque não conseguem enxergar. Não espere que consigam, de verdade. Apenas conte a história e deixe-a lá. É uma pequena semente. Eles irão refletir sobre ela, ponderar a respeito, e talvez comecem a se aproximar cada vez mais. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem e, em seguida, colocou no homem uma sede que somente a eternidade pode saciar. Então, ele coloca a eternidade no coração do homem e, depois, uma sede por essa eternidade, e somente a eternidade pode saciar essa sede. Assim, Deus enviará fome e fome sobre o mundo, não será fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Amós 8:11. Então você começa a falar da palavra de Deus e eles não estão interessados. Desliga isso. Vamos colocar um pouco de jazz aqui, e então eles ligam o som e desligam a palavra de Deus. Você entra numa casa, tenta encontrar uma Bíblia. E se houver uma Bíblia, ela é lida? Se for lida, é compreendida? Então, na confirmação, você pode dar uma Bíblia e ela permanece um livro fechado dali em diante. Não é lida e, se for lida, certamente não com compreensão. Então, aí está o livro fechado. E quando você começa a discutir a Bíblia, a primeira coisa que eles dizem é: não discuta religião ou política. Essas coisas você não deve discutir. Mesmo na barbearia, não é religião.
Pode ser política se eles souberem quem você é. Quando ele começa a cortar seu cabelo e sabe quem você é e de que lado da rua está, ele vai discutir a seu favor. Logo atrás de você, ele vai para o lado do outro cara e ouvir todas as opiniões, mas não ouve religião. Essa é a única coisa da qual ele se esquiva completamente. Não se discute isso. Mas chegará o dia em que ele enviará sobre vocês. Bem, quando ele enviar sobre o mundo, a terra, vocês são a terra, Adão significa terra vermelha. Ele enviará sobre vocês uma fome, uma sede, e não será fome de pão nem sede de água, mas sim a sede de ouvir a palavra de Deus. Então, nada neste mundo poderá satisfazer essa fome, a não ser uma experiência com Deus. Para ter uma experiência com Deus, vocês são tomados pela história da salvação, ela entra e os possui. Então vocês se tornam a história, tudo o que está escrito nas Escrituras, vocês cumprem. Assim, está escrito nas Escrituras. Eu vim para cumprir a Escritura e, começando por Moisés, e pela lei, e pelos profetas, e pelos salmos, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. E assim, ele toma todo o livro e apenas as coisas que dizem respeito a si mesmo. Recebo uma carta pela manhã. Nem todas as palavras são significativas, mas ao longo da carta existem pontos importantes. Extraio aquilo que tem significado. E há muitos pontos que você precisa usar como um andaime para construir, mas você não dá significado àquilo que é o andaime. Então você escreve uma carta. Bem, toda a Bíblia é como essa carta. Nem tudo tem significado. Mas há momentos. Aqui há significado, aqui há significado, aqui há significado. O que ele está tentando dizer? Então ele aponta o significado das Escrituras, usando a lei de Moisés, os profetas e os salmos, e interpretou em todas as Escrituras as coisas que dizem respeito a si mesmo. Pois no rolo do livro tudo se refere a mim, no Salmo 40, versículo 7. O livro inteiro fala de mim. Bem, nós lemos e pensamos que se refere a Jesus Cristo. E se refere. Mas não sabemos quem ele é. No entanto, as Escrituras nos dizem: Jesus Cristo está em vocês. 2 Coríntios 13 versículo 5. Bem, um dia o contato é feito, essa invasão acontece, e então ele se levanta em nós. Tudo o que é dito sobre ele nas Escrituras agora está sendo experimentado no indivíduo, e ele é o livro, então ele cumpriu as Escrituras. Então, todo o vasto livro chega ao fim com que nota? Com o próprio fim, o capítulo 22 de Apocalipse. Vem, Senhor Jesus. Versículo 20. Claro que o último versículo é apenas uma bênção. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Mas o verdadeiro clímax está no versículo 20, onde é dito: Vem, Senhor Jesus. Vem, invade-me, invade-me, possui-me e revela esta história de salvação dentro de mim, para que eu e você não sejamos mais dois, mas um. Efésios 2 versículo 14. Eu não estou te observando de fora, eu me tornei o ser. Embora eu caminhe sobre a terra com todas as fraquezas, todas as limitações da carne, mesmo assim, cumpri as Escrituras. Portanto, este é o desdobramento das Escrituras no indivíduo. Leve isso a sério. Quando sair, reflita sobre isso. Digo-lhe que é a única salvação no mundo. Esta noite, milhares, dezenas de milhares, morrerão, seja violentamente, se estiverem na guerra, em acidentes, ou de causas naturais, para se verem instantaneamente restaurados à vida. Não terão morrido de fato. Apenas para aqueles que os viram partir. Em um mundo terreno exatamente como este. Em corpos físicos exatamente como este, o mesmo corpo de antes, só que agora novo, maravilhoso e sem nada faltando. Eles se amarão e, posso lhes dizer, se casarão, assim como neste mundo. É o mesmo mundo. Sim, eles se casam. Leia atentamente na Bíblia. Moisés não disse que se um homem se casasse, não deixasse descendentes e depois morresse, seu irmão deveria tomar a esposa por mulher e gerar uma família para o irmão?
Bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem descendentes. O segundo a tomou por mulher, morreu, sem descendentes. O terceiro a tomou por mulher. Todos a tomaram por mulher e não deixaram descendentes. Agora, de quem ela é esposa na ressurreição? E ele respondeu: Vocês não conhecem a Escritura. Mateus 22, 30. Pois nesta era as pessoas se casam e são dadas em casamento, mas aqueles que forem considerados dignos de alcançar a era da ressurreição, nem se casam nem são dados em casamento, porque já não podem morrer, pois agora são filhos da ressurreição, filhos de Deus. Lucas 20 versículo 34, 36. E o Filho de Deus é um com Deus. Pai e Filho são um. Então, depois de ressuscitarem desse estado de morte, eles não morrem mais, portanto, não se casam mais. Mas até lá, fazem exatamente o que fazem aqui e apaixonam-se, casam-se e seguem a vida normalmente, envelhecem e partem. Há a mesma falsidade lá que temos aqui. Lá existem cemitérios que geram lucro para as pessoas, enterrando coisas que não morrem, assim como aqui. Se você e eu soubéssemos e tivéssemos entrado no Forest Lawn desde o início, poderíamos ficar sentados hoje apenas recortando cupons, explorando a ingenuidade das pessoas, porque ninguém que morre vai para lá. Você poderia muito bem pegar este terno que estou vestindo agora e, quando ele se desgastar, ir ao Forest Lawn e dizer: Me dê um terreno para enterrá-lo. É exatamente a mesma coisa. Porque esta pequena peça de roupa de carne e osso é a roupa que eu visto enquanto a visto. E por quê? Eu não vou comprar um terreno qualquer para colocar o terno, então por que comprar um terreno qualquer para colocar a roupinha? Mas isso continua aqui e ali, a mesma farsa, tudo para ganhar dinheiro fácil. E eles ganham dinheiro fácil aqui também, e interpretam o mesmo papel repetidamente. Bem, não seria a coisa mais horrível do mundo se isso continuasse para sempre? Não, Deus, em sua infinita misericórdia, invade o tempo e redime o homem. Ele vai além e redime o homem em um só corpo, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, todos são redimidos em um só corpo e, no fim, só há um corpo, e esse único corpo é o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo é Jeová. Não há outro ser além de Jeová que seja o Senhor, então todos são redimidos no final. Então acredite em mim, estou falando por experiência própria, não estou teorizando, não estou aqui especulando. Deixe o mundo inteiro especular sobre o que o homem será. Estão tentando torná-lo um homem melhor. Eu digo a vocês, tudo bem, sejam homens melhores por um tempinho, se isso os fizer se sentir melhor. Vocês encontram todo tipo de coisa no mundo, dietas para ficarem mais saudáveis, dietas para ficarem mais bonitos, dietas para isso e aquilo. Bem, se vocês realmente querem ser isso, façam as dietas e se tornem tão tolos quanto os outros. Porque todos morrem de qualquer maneira. Iam enterrar meu pai por anos e anos porque ele bebia muito. Ele viveu até os 85 anos. Ele e Churchill eram amigos. Quando Churchill voltou para casa, a única pessoa que ele queria era meu pai. Ambos tinham uma sede boa e maravilhosa. Churchill viveu até os 90 anos, meu pai viveu até os 85, e todos os médicos que iriam enterrá-lo morreram no caminho. Meu pai adorava ir a funerais. Ia a todos. Via todos sendo enterrados no pequeno cemitério, enquanto bebia bastante. Não comia muito, mas era uma pessoa muito viril e cheia de vida. Não tinha nada a ver com a bebida. Hoje em dia tem toda essa coisa. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Acho que Churchill estava fumando um charuto quando morreu. Uns 20 por dia. Aos 90 anos. Ele pode ter ficado um pouco senil, mas o tempo faz isso. Não foram os charutos, nem o uísque. Foi simplesmente o tempo. Aos 90 anos, quem não deveria estar um pouco senil? E assim a memória falha. Já vi pessoas na casa dos 40 com a memória falhando, chegam aos 60 e, de repente, não conseguem se lembrar de nada. Meu irmão,
que morreu aos 63 anos, era médico, e quando fui visitá-lo há uns 2 anos, pouco antes de ele partir, ele perguntou: Neville, como está sua memória? Eu disse: bem, para as coisas que quero lembrar. Ele perguntou: como o quê? Eu respondi: a Bíblia, poesia. Poesia é minha paixão, a Bíblia é minha paixão, mas as trivialidades que a gente vê nos jornais. Eu não saberia dizer qual era a manchete hoje de manhã, mesmo tendo lido o jornal. Não saberia dizer nada do que estava escrito nele. É simplesmente o mesmo texto reimpresso de forma diferente, repetidas vezes. Então eu o lia todas as manhãs, mas não saberia dizer nada. Mas a Bíblia. Eu li a Bíblia hoje. Passei 5, talvez 6 horas lendo a Bíblia e algumas horas lendo poesia. Dessas coisas eu me lembro. E ele disse: bem, é aí que estou falhando, não consigo me lembrar. As coisas estão me escapando. Uma coisa da qual ele se lembrava: ele era médico, tudo relacionado ao corpo humano. Pergunte a ele qualquer coisa sobre o corpo e instantaneamente ele voltava à memória. O remédio que ele sugeria para qualquer problema, se você tivesse isso ou aquilo, instantaneamente. Então meu irmão esteve, até o último momento, atento ao que lhe interessava, que era o corpo humano. Mas ele foi se apagando e, aos 62 anos, partiu deste mundo. E, no entanto, o pai dele, que bebia muito e foi ele quem o avisou para nunca mais beber, continuou bebendo. Um dia, ele me disse: sabe, sua mãe daria tudo para ver este dia. Eu parei de beber. Eu disse: papai. Sim. Então, contei ao meu irmão Vitor que o papai tinha parado de beber. Ele perguntou: quando? Hoje de manhã. E foi. Ele não bebeu antes do café da manhã. Então, ele parou. Papai disse: sua mãe teria adorado ver este dia, quando ele não começou o dia com uma boa dose, era isso que ele queria dizer. Parar de beber. Mas ele continuou: esse homem viril, maravilhoso e forte. Então, não tem nada a ver com. Como a Bíblia ensina, se a sua bebida vai ofender alguém, ofendê-lo na presença dele, então, simplesmente pare, não o ofenda. Mas não pare de beber por causa da ofensa a eles, se você sente prazer nisso. Pois está escrito nas Escrituras. Eu sei e estou persuadido pelo Senhor Jesus Cristo de que nada é impuro em si mesmo, mas para aquele a quem é impuro, para esse é impuro. E isso está nas Escrituras, capítulo 14, versículo 14 de Romanos. Então eu lhes digo, sejam livres como o vento, vivam nobremente, vivam em sua imaginação. Habitem apenas em sua imaginação todas as coisas belas do mundo, para vocês e para os outros. Pois vocês descobrirão, eventualmente, que não existe um outro. Parece haver outros agora, enquanto vocês olham para o mundo, parece haver tantos. Eu lhes digo, realmente não há outro, existe apenas vocês mesmos e esse eu é Deus. Vocês provarão isso. E, no entanto, sem perda de identidade, tudo será aquele único Deus, aquele que criou todo o vasto mundo e o sustenta. Portanto, no final, não importa o que vocês tenham feito. E posso lhes dizer, sem a infinita misericórdia de Deus, vocês não poderiam viver com a lembrança das coisas que fizeram. Pois vocês não começaram há alguns anos, quando chegaram aqui, vocês têm viajado por incontáveis anos, séculos. Vocês fizeram todas as coisas violentas e horríveis do mundo, e Deus, em sua infinita misericórdia, faz com que você perca a memória do seu passado, ou você não conseguiria conviver consigo mesmo. No fim, quando ele o invade com a sua eterna história de salvação, todo o seu passado é completamente apagado, como se nunca tivesse existido, completamente apagado. Portanto, isso tem um propósito, e tudo o que você fez desaparece por completo, e você é completamente redimido, sem nenhuma lembrança do horror que é este mundo temporal. Este é o tempo, onde todas as coisas começam e terminam, e o céu é a eternidade, não tem começo nem fim, simplesmente é.
Assim, a história da salvação não foi composta por Deus, sempre foi assim. Sempre foi o seu plano inseri-la no tempo e redimir a humanidade. Agora, vamos entrar em silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. Qual é a base para manter os padres, celibatários? Bem, esse não é um costume antigo do mundo católico, é algo recente. Afinal, o Papa Alexandre VI era pai de César Borgia e Lucrécia Borgia, e nomeou seu filho, César, cardeal aos 19 anos. Portanto, isso remonta a tempos antigos. Alexandre VI era pai do cardeal Borgia. Ele era um Borgia antes de se tornar papa e adotou o título de Alexandre VI. Assim, na sua enciclopédia britânica, você encontrará Alexandre VI, pai de César Borgia e Lucrécia Borgia. Seus nomes são hoje associados ao veneno. Eles eliminaram todos os seus oponentes, fossem oponentes imaginários ou reais, envenenando-os. Portanto, seu nome hoje se tornou sinônimo de veneno, os Borgias. No entanto, eles eram descendentes de Alexandre VI, então esse suposto celibato não é antigo. Na Bíblia, falamos da esposa de Pedro, e se Pedro é o fundamento da Igreja Católica, como ela afirma, então esse fundamento tinha uma esposa. Pergunta inaudível. Resposta. Bem, Tom, eles poderiam. Duvido muito. Eles acreditam que se você simplesmente reprimir a energia que desce em direção à geração, você poderia de alguma forma revertê-la em regeneração. Você não pode fazer isso, simplesmente não pode. Isso é um ato como a divisão do templo. Quando aquela cortina se abre de cima a baixo, todo o seu corpo se divide, e então você vê toda a energia que estava na base da coluna, aquela luz líquida, viva, maravilhosa e dourada. Você se funde com ela. Você é o observador, e você se funde com ela, e você é ela. Então você sobe como uma serpente até a sua cabeça. Portanto, a serpente descendo é a geração. Esse é o símbolo, a serpente subindo é a regeneração. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João 3:14, e ele se chama de Filho do Homem. Então, somente quando é revertido em regeneração. Mas você não pode, por nada que se conheça, reverter isso. Só quando a história da salvação simplesmente te invade e te possui, é que ela se torna parte da história da salvação. Mas qualquer tentativa de reverter isso com dietas, ou de ficar em silêncio fazendo todas essas coisas, ou de reprimir tudo, não. As Escrituras dizem que existem 3 tipos de celibatários. Alguns nascem assim, a natureza não completou o órgão e eles nascem dessa forma. Depois, há aqueles que são feitos eunucos por seus empregadores, como os grandes faraós do mundo antigo, que castravam os homens que protegiam ou guardavam seus haréns. Assim, eles castravam esses homens para que se tornassem dóceis e não interferissem em seus haréns. E há aqueles que se tornam eunucos por amor ao reino. Eles se castram. Um dos primeiros pais da igreja cristã, Orígenes, que foi uma figura influente na história da igreja, aliás, a mais influente até, 100 anos após sua morte, lançou os fundamentos da igreja católica. Orígenes se castrou na esperança de que, por meio desse ato, pudesse alcançar o reino. Não é possível. Ele não queria ser perturbado enquanto ensinava o mistério às mulheres. É isso que está escrito no livro, e você encontrará a história dele na Enciclopédia Britânica, que ele se castrou. Ele é um dos mais influentes pais da Igreja. Agostinho viveu 100 anos depois de sua morte, no século II. Agostinho nasceu, creio que em 350, Orígenes morreu em 250, então Agostinho nasceu 100 anos depois. Mas, embora ele possa ser considerado o mais proeminente dos primeiros pais da Igreja, Orígenes viveu 100 anos antes dele. Ele realizou o ato conforme narrado na Bíblia. Há aqueles que nascem assim, aqueles que são transformados assim por homens e aqueles que o fazem por si mesmos. Mas você não pode impedi-lo. É um poder, é a serpente no homem, por assim dizer. Cristo no homem de cabeça baixa, crucificado de cabeça baixa.
Esse é o poder gerador do mundo e você não pode detê-lo. Mas chegará o dia em que, sem nenhum esforço da sua parte, tudo se inverterá completamente e todas as energias aumentarão, e você não poderá fazer nada a respeito. A partir de então, todas as energias se intensificarão e agora será regeneração em vez de geração. Esse é o terceiro grande ato no desenrolar da história da salvação. O nascimento vem primeiro, a descoberta de Davi como nosso Filho de Deus, que nos chama de Pai, vem em segundo lugar, depois vem este ato, depois vem a descida da pomba. Esses 4 atos principais constituem a história da salvação e acontecem dentro de um período de 3 anos e meio, exatamente como está escrito nas Escrituras, seu ministério durou 3 anos e meio. Portanto, sempre que isso possuir, o invadir, observe. 3 anos e meio e tudo acaba. Mas você permanece para contar a história, para que possa encorajar todos aqueles que o Pai dentro de você, e você se torna o Pai agora, atrai. Como um ímã, você os atrai e conta a história. Alguns a ouvirão e irão embora, para nunca mais voltar, outros a ouvirão e ficarão sedentos pela experiência, e somente essa experiência poderá saciar essa sede. Esses são os que, num futuro próximo, serão tomados pela história da salvação. Mas não tente fazer nada consigo mesma. Apenas viva a vida mais normal e maravilhosa possível. Que relacionamento maior existe neste mundo do que o entre um homem e uma mulher? Você pode encontrar o inferno, seja no homem ou na mulher, ou pode encontrar o paraíso. Eu tive a sorte de encontrar ambos. Felizmente, meu segundo relacionamento foi o paraíso, e não o contrário. Então, tive a sorte de encontrar a felicidade na minha segunda tentativa de construir esse relacionamento tão importante quanto o de um homem e uma mulher. Mas na minha primeira tentativa, bem, talvez ela também tenha encontrado um demônio, não sei. Mas certamente foi tudo, menos o paraíso. Mesmo assim, eu não mudaria nada. Foi parte da experiência de viver no mundo da morte. E é isso. Até sexta-feira. Obrigado.